Carlos tinha sido motorista de Uber por quase 2 anos. Ele sabia como se manter calmo, como lidar com qualquer tipo de passageiro e, no fundo, gostava da liberdade que o trabalho lhe proporcionava. Poder dirigir por toda a cidade, conhecer diferentes pessoas e histórias, e ao final do dia, voltar para casa sem grandes preocupações. Ele morava em um apartamento simples no centro da cidade, um lugar onde as luzes da rua nunca se apagavam e o som das buzinas era constante. Para Carlos, aquele era o cenário perfeito de uma vida rotineira e sem grandes surpresas. No entanto, tudo mudaria em uma noite fria e chuvosa, quando ele pegou um passageiro que ele nunca esqueceria. Era uma sexta-feira à noite, e Carlos já estava começando a se sentir cansado depois de horas dirigindo pela cidade. O trânsito não ajudava. A chuva torrencial que caía sobre o vidro do carro tornava a visibilidade ainda pior. Ele olhou o celular e viu uma corrida para o bairro de Vila das Árvores, uma área afastada, conhecida por ser calma, mas também por ser repleta de ruas pouco iluminadas e com uma atmosfera estranha, especialmente durante a noite. Carlos hesitou, mas, como de costume, aceitou a corrida. Ele ajustou o banco, olhou para o retrovisor e seguiu em direção ao ponto de coleta. Webster, o passageiro misterioso. Quando chegou ao local indicado no aplicativo, Carlos olhou pela janela e viu uma figura magra, alta, encapuzada, parada na esquina. A rua estava deserta, com poucas luzes e nenhuma alma visível. O passageiro estava encapuzado de maneira a esconder completamente seu rosto, mas havia algo no seu jeito de andar que deixou Carlos desconfortável. O passageiro entrou no carro com um movimento rápido e silencioso e logo fechou a porta. O cheiro de terra molhada invadiu o veículo. "Boa noite", Carlos disse, tentando ser educado, mas sem muito entusiasmo. O passageiro apenas acenou com a cabeça sem dizer uma palavra. Carlos observou os olhos do homem refletindo o brilho das luzes da rua. Eles estavam fixos, sem emoção, e não piscavam uma única vez. "Para onde vamos?", Carlos perguntou, quebrando o silêncio. "Vila das Árvores, número 237, respondeu o homem com uma voz baixa, quase inaudível, como se estivesse falando consigo mesmo. A resposta era curta e direta, sem espaço para mais perguntas. Carlos seguiu a direção indicada, ainda tentando manter a compostura, embora uma sensação estranha o incomodasse. O carro deslizou pela chuva, enquanto a cidade ficava para trás. As ruas desertas e mal iluminadas de Vila das Árvores se aproximavam rapidamente. Cada curva parecia mais escura, mais distante de qualquer lugar familiar. A cidade estava desaparecendo lentamente no retrovisor. O som no carro. Durante o trajeto, o silêncio entre eles era absoluto. O homem não falava mais nada e parecia completamente imerso em seus próprios pensamentos. Carlos, por outro lado, tentava se distrair com o rádio, mas, para sua surpresa, o rádio do carro estava emitindo um som estático. Estranho, como se estivesse captando uma transmissão que não deveria estar ali. Carlos tentou ajustar os botões, mas nada funcionava. O som continuava, vindo de algum lugar dentro do carro, como um sussurro constante, uma presença invisível que parecia observar cada movimento que ele fazia. Ele tentou ignorar o som e focar na estrada, mas o sussurro ficou mais intenso, como se alguém estivesse sussurrando algo em seus ouvidos. Era uma voz abafada, difícil de entender, mas Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele olhou para o passageiro, que estava imóvel, como uma estátua, mas não parecia se importar com o ruído. De repente, uma frase surgiu da estática do rádio, clara e nítida como um grito. "Ele já sabe." Carlos congelou ao ouvir aquelas palavras. Seus olhos se arregalaram enquanto ele olhava para o passageiro, que agora estava observando-o com uma intensidade perturbadora. O medo começou a invadir seu peito. Ele olhou rapidamente para o espelho retrovisor, mas não havia mais nada atrás dele. Apenas a chuva e as ruas vazias. "Você ouviu isso?" Carlos perguntou, sua voz tremendo. O homem não respondeu, mas seu olhar se intensificou. Carlos olhou novamente para o espelho e, por um momento, achou que poderia ver algo se movendo na escuridão, uma figura sombria e indistinta. Ele pisou no acelerador, tentando sair daquela rua deserta, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. O carro parado. Eles passaram por um antigo cemitério, o local mais temido de Vila das Árvores. Ao longe, as lápides estavam cobertas de musgo e as árvores secas pareciam se esticar para o céu, como braços retorcidos. A chuva batia forte no vidro,
E por um breve momento, Carlos pensou ver algo se mexendo entre as árvores, como uma sombra que o seguia. Mas ao olhar mais de perto não havia nada ali. Foi então que o carro começou a hesitar. O motor fez um ruído estranho, como se estivesse tendo dificuldades para funcionar. Carlos tentou acelerar, mas o carro parou de repente no meio da rua, em um ponto completamente deserto. O painel piscou e apagou, deixando tudo imerso em uma escuridão completa, exceto pela luz da rua que iluminava fracamente o carro. Por que o carro parou? Carlos disse em voz alta, nervoso. Ele girou a chave de ignição várias vezes, mas nada aconteceu. O carro estava morto, como se algo estivesse impedindo o motor de funcionar. Não se preocupe com isso, o passageiro disse. Sua voz agora tão baixa que Carlos quase não ouviu. O homem olhou para o relógio e, por um momento, parecia estar calculando o tempo. Estamos quase lá. Carlos sentiu uma onda de pânico. Ele tentou abrir a porta, mas estava trancada. Ele tentou o vidro, mas estava preso também. Foi como se o carro, a casa e o mundo inteiro tivesse se fechado ao redor dele. Preparação, o encontro com o desconhecido. O sussurro no rádio aumentou, preenchendo o carro com uma sensação sufocante. A voz começou a ser mais clara, mais audível, mas também mais aterradora. Você vai ver o que ele viu. Vai ver o que ele viu? Carlos sentiu o estômago revirar. Ele olhou para o passageiro, que agora estava olhando diretamente para ele, sem piscar. Seus olhos estavam completamente brancos, como se não houvesse mais pupilas, e o sorriso em seu rosto estava distorcido, como algo não humano. Você não vai sair, o homem disse, sua voz baixa e cheia de uma risada silenciosa. A chuva aumentou e o som do vento ficou ensurdecedor. O carro parecia estar sendo consumido por uma presença invisível, e as árvores ao redor começaram a balançar violentamente, como se algo estivesse se aproximando. Carlos sentiu uma pressão esmagadora sobre seu peito. Ele estava preso ali sem escapatória. Você vai... O passageiro murmurou, e sua figura parecia começar a se desfazer, como se estivesse sendo absorvido pela escuridão. A pressão no peito de Carlos se intensificou, e ele sentiu como se estivesse afundando em um abismo. O carro começou a tremer violentamente, e o painel piscou de novo. Ele tentou gritar, mas não conseguia fazer som algum. Tudo o que ele ouvia era o som da estática e a risada abafada do homem. Quando ele olhou para o passageiro novamente, ele estava completamente desaparecido, mas uma sombra, como um vulto escuro, ainda estava à sua frente. O rádio então parou de funcionar, e um som horrível de algo arrastando-se pela estrada ecoou. Carlos olhou para fora e viu uma sombra de mãos e dedos horríveis se esticando para o carro, tentando alcançar a janela. Ele sentiu a presença de algo malvado e antigo ali, algo que nunca deveria ter sido despertado. O último pensamento que ele teve foi o de que jamais conseguiria escapar daquele lugar. E então tudo ficou escuro. O mistério não resolvido. No dia seguinte, a polícia encontrou o carro de Carlos na mesma rua, sem marcas de acidente, mas com as portas trancadas por dentro. O motorista nunca foi encontrado. O passageiro nunca existiu, ao menos não para os outros. E desde então, carros parados na Vila das Árvores se tornam um mistério, uma lenda. Alguns dizem que ainda é possível ouvir o som de um rádio sintonizado na estática, sussurrando palavras incompreensíveis. E sempre que a chuva cai forte e o vento se cala, você pode sentir a presença do que espera lá fora, esperando pelo próximo motorista.